Olá meus caros, meu nome é Ciro Bailão, eu sou jogador de RPG e escritor, e hoje eu vim dar algumas dicas de como fazer os seus combates ficarem um pouco mais rápidos. Combate faz parte de quase todo RPG, alguns mais, outros menos, mas é bem raro você encontrar um RPG que não tem combate de nenhuma maneira. Por isso eu vou dar uma outra dica de como fazer ele ficar um pouco mais rápido. Não necessariamente no sentido de curto, né? Eu gosto muito de fazer combates longos, no sentido de que tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas até para isso fica difícil. Como que você vai fazer um combate que tenha um puzzle no meio, que tenha um terremoto caindo, que tenha diversos elementos ao mesmo tempo, se o seu combate com 5 lobos, com 5 personagens, demora 2 horas? Mas já devo deixar bem claro que esse vídeo é para todos os sistemas. Obviamente eu vou focar em D&D porque é o mais jogado e é bem focado em combate. Mas para qualquer jogo que tenha combate, ele pode ser aplicado. E ele também é tanto para jogador quanto para mestre. Embora eu já devo deixar adiantado que o mestre ele deve dar o exemplo. É muito ruim quando todos os jogadores agem rápido e o mestre na vez dele fica, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Então, hein, mister? O ponto 5 ele deve ser visto com bastante cautela para ele não ser mal interpretado. E os 3 últimos pontos que eu fiz são pontos que eu particularmente não uso, mas eu já vi outras pessoas usando, tem seu motivo de ser, e por isso eu resolvi falar deles, apesar de eu mesmo não usar. Mas como sempre, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal. Sobe. Uau, se inscreva no canal, fala, mistinha. Uau, se inscreva no canal, fala, mistinha, uau, se inscreva no canal, fala. Isso aqui só quer que eu te solte, né? Compartilhar o vídeo, eu deixo o meu Alma Links lá, eu deixo todas as minhas redes sociais, eu deixo os livros, os textos meus que tem lá, eles estão baratinhos, compra lá que dá uma moral bem boa. Dito isto, o primeiro ponto, e talvez o mais importante, seja para você simplificar a iniciativa. Por que eu digo isso que é tão importante? Porque a maneira como você aplica a iniciativa vai gerar um resultado exponencial. Como assim? Vamos supor que tenha 6 jogadores na sua mesa. Estou falando só de iniciativa, sem contar todo o resto, tá? Unicamente iniciativa. Se a maneira como você lida com ela atrasa em 10 segundos cada jogador, isso vai ser por cada rodada 1 minuto. E 1 minuto, e 1 minuto. Isso para todos os combates, para todo o resto da sua campanha. Então você vai perder muito tempo. Da mesma maneira que se você consegue economizar 10 segundos pela maneira como você lida com a iniciativa, vai ser 10 segundos, 1 minuto. No final da campanha, você deve economizar sessões, só pela maneira como você coordena a sua iniciativa. Por isso, ela deve ser aplicada da maneira mais simplificada possível. Eu sei que tem mestres, inclusive bons mestres, que eles gostam de usar, por exemplo, a iniciativa, que toda rodada você rola a iniciativa, né? E eu entendo até a motivação disso. Que o combate ele não é um negócio 1, 2, 3, 4, é um negócio caótico, então você tem que tentar transmitir esse caos para o jogador. Eu entendo, é válido. O problema é que a vantagem que você ganha para o seu jogo não é nada comparado à demora que aquilo vai dar. Eu, por exemplo, principalmente quando tem partes em que os aliados têm alguns NPCs para ele mexer, tem muita gente, eu costumo fazer assim, aliado, aí eles decidem a ordem que eles vão, depois inimigos, eu faço na ordem que eu quero com os NPCs, aliados, aí eles agem na ordem que eles quiserem, NPC, e assim vai muito mais rápido. Se for presencial, outra boa ideia é você, por exemplo, rodar a iniciativa e quem ganhar, depois você coloca em ordem, que aí você vai indo rápido, vai indo em sequência. Outra coisa muito importante que eu já vi alguns mestres fazendo é rolar para mesmo monstro, rolar diversas iniciativas. Se eles são monstros, eles agem de maneira diversa. Tudo bem, mas isso atrasa o jogo. Se o monstro é do mesmo tipo, coloca na mesma iniciativa. O segundo ponto é óbvio, mas o que é óbvio para mim nem sempre é óbvio para o outro. Que é, todo mundo tem que conhecer a sua ficha. Seja o mestre com as fichas dos NPCs, dos jogadores com a ficha dele. Se o jogador não sabe o que o poder dele faz, você fala, então você não usa na próxima, mas dessa vez você faz o que você tem que fazer. E o mestre, como eu disse anteriormente, tem que dar o exemplo. Siga meu exemplo!
É muito ruim quando o mestre para, deixa eu ver o que essa magia faz aqui, o que ela não faz. Tem que saber exatamente o que está na ficha. Esse segundo ponto até poderia estar dentro do terceiro. Porque o terceiro é pensar antes de agir. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo que jogou RPG já passou por isso. Alguém está rodando todo mundo no combate, aí chega naquela pessoa, o que eu vou fazer aqui agora? Ele teve todo o tempo do mundo, para todo mundo falando, para depois pensar no que ele vai fazer. Eu sei que às vezes acontece, aconteceu alguma coisa no meio do caminho que mudou completamente, ele vai ter que repensar a ação dele, beleza, mas toda vez não rola, né? Se for conjurador ou equivalente do sistema que você joga, nossa senhora, a pessoa fica lendo ali o que a magia faz, ou deixar de fazer. Nesse caso, passa pro próximo, e aí quando tiver ponto você volta nele. Ou até se der a volta, seu amigo, aí não tem condição, entendeu? Porque realmente é um negócio que atrasa muito o jogo. Se eu falei que a iniciativa seria o primeiro ponto, este é o segundo ponto que mais atrasa jogos, o segundo ponto mais importante de você tentar lidar. Esse quarto ponto, ele é mais para os jogos presenciais. Seria para você utilizar os seus jogadores, deixar que eles gerenciem algumas partes. O que eu quero dizer com isso? Muitos mestres têm até receio em fazer isso. Quando eu jogava presencial, infelizmente, desde a pandemia, não jogo, só tenho jogado online, mas eu pedia para os meus jogadores controlar a iniciativa, que eles iam ali fazer, eles controlar o número de pontos de vidas do bicho. As pessoas falam assim, mas como assim? Se eles vão controlar? Sim, eles controlam. Que você terceiriza tudo que você pode. Então você fica menos coisas para fazer e te dá mais tempo para você respirar e fazer o jogo fluir mais rapidamente. O quinto é cuidado com a descrição, que foi exatamente o ponto que eu falei que deveria ter algum cuidado. Por que ele deve ter algum cuidado? Porque a descrição é importante para qualquer RPG. De combate, então, ele é muito importante. É muito comum o combate ficar parado, rola isso, rola aquilo. E é muito chato isso. Entretanto, tem o outro lado do espectro. Tanto mestre quanto jogadores que acabam exagerando na descrição. Tem um jogador meu, que ele ficava 1 minuto descrevendo todo o ataque dele. Não, que eu peguei, fiz isso, olhei nos olhos dele. E assim, 1 minuto, toda a rodada, vai até dizendo, é no boss, é o golpe final, algum momento mais delicado, muito bem-vindo. Então por que eu falei que esse daqui é o mais delicado? Porque você vai ter que encontrar um meio termo. Você não pode ficar, rolei, 3 de dano, 4, vai, próximo. É chato. Mas também ficar fazendo um mini livro para cada ataque também fica chato. Então você vai ter que achar um meio termo. É engraçado, e o jogador, se ele tiver de monge, então parece que as pessoas que gostam de escrever muito gostam muito de jogar de monge. E aí ele escreve o golpe, fica tipo um Bruce Lee, né? E fala assim, pá. E é legal você ver o jogador animado fazendo isso. Mas às vezes dá uma exagerada. E é importante eu dizer, eu vejo mais gente que precisa descrever mais do que gente que precisa descrever menos. Entretanto, as pessoas que descrevem mais, elas costumam causar um impacto negativo maior no jogo. Porque se esse daqui escreve menos, só vai rápido, só dá aquela... então vai. Agora o cara que descreve muito, ele consegue atrapalhar o grupo todo durante muito tempo. Então, tente achar o meio termo entre um e outro. Eu coloquei o sexto como criaturas que façam sentido. O que eu quero dizer com isso? A menos que eles sejam mortos-vivos, que aí eles não têm inteligência nenhuma, ninguém luta até a morte. Correto? Assim, por que a não ser que ele não tenha outra opção. Então, quando você vê que o combate já está degringolando para o lado dos jogadores, os monstros provavelmente vão correr, sejam eles lobos que não têm inteligência alta, como sejam bandidos, alguma coisa. Isso faz com que o combate acabe mais rápido, porque não faz sentido eles ficarem lutando, eles correrem. Os jogadores correm atrás. Aí vai ter uma dinâmica maior para o combate, até mais legal. Mas tente fazer com que o combate tenha algum sentido lógico naquilo ali. Caso o seu combate não fique mais rápido, ele pelo menos vai ficar melhor. Esse sétimo é mais útil em presencial, que seria separar os dados. Mais útil não, acho que só é útil em presencial. Existem dados que você usa mais costumeiramente, né? Então, por exemplo, você está jogando D&D de rogue, você tem que ter o seu D20, que é o de preferência os dois, que às vezes tem desvantagem e vantagem,
você vai ter que ter o dado da arma que você bate normalmente, um D8 para arco, alguma coisa do tipo, e os dados, os D6 já separados do sneak attack, do ataque furtivo. Porque você não vai ter que ficar procurando ali o tempo inteiro, cada vez, opa, vou ter que olhar aqui, olhar ali. Então assim, é bom que todo mundo já tenha, não só o dado que ele vai usar, entendeu? Como os dados que ele usa o tempo inteiro. Aconteceu alguma coisa que ele tem que rolar um D12, aí beleza, aí vai lá procurar, mas via de regra já tem que deixar separadinho. O número 8 é sobre NPCs, principalmente aqueles NPCs que lutam ao lado dos jogadores. Isso é muito importante. O mestre não deve controlar esse tipo de NPC. A menos que seja algo, a primeira vez que ele apareceu ali, tudo foi embora, aí beleza. Agora, se fosse um NPC que for ficar recorrentemente, né, junto com o grupo, quem controla são os jogadores. Por 2 motivos. Primeiro, para ser mais rápido. Eles que se preocupam, de preferência joga na mão do bárbaro, que não tem que pensar muito. É ele que pensa ali o que ele vai fazer e deixar de fazer. E segundo, né, é muito chato aquele mestre que tem um personagem junto com o grupo. Então, 2 motivos aí para você deixar os seus jogadores controlar. O nono é os monstros terem pouca vida e mais dano. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui deve ser utilizado com muito cuidado. O mestre mais experiente consegue fazer isso com certa tranquilidade. Agora, o mestre que é novo pode acabar se enrolando. O que acontece? Eu tinha um mestre, por exemplo, que deixava todo mundo ter ponto de vida máximo. O que chegava no final do combate? O combate já tinha terminado, tá? Já tinha acabado. E ficava todo mundo só rolando ataque, porque o bicho tinha, sei lá, muita vida, e aí e a gente ficava ali 5, 6 rodadas só rolando dado, e era chato para todo mundo. O que eu quero dizer com isso? Se aumentar o impacto, o seu monstro causa mais dano, que aí já aumenta a tensão na mesa, e ele tem menos vida, fazendo com que o seu jogador acabe com ele mais rapidamente. Uma das coisas que eu tenho saudade da 4ª edição, que não foi aproveitada, é a ideia de Minion, que ele tinha 1 ponto de vida e ele dava um dano. Então assim, vários bichos pequenininhos, ficava junto com o boss, ele morria com facilidade, enquanto os outros tinham que lutar. Essa ideia é muito legal, que não foi reaproveitada. Assim você pode fazer seus jogadores batendo contra hordas e hordas de monstros, e costuma ser mais divertido para eles. Uma maneira bem simples é você diminuir um pouco a vida, e se o bicho dá um ataque, você faz aquele D2 ou D3, dependendo do monstro. Tente dar uma gerenciada, porque isso faz com que o combate fique mais rápido e mais interessante. O 10º é você evitar a interferência dos outros jogadores do que um jogador vai fazer. Eu já até falei no meu vídeo sobre jogadores tóxicos, tem um tipo de jogador que adora fazer isso, né? Ficar mandando o que o outro tem que fazer, o que não tem. Na vez dele, é ele. O cara ali, um pouquinho, beleza, mas deixa ele jogar. Por quê? Porque ele acaba tendo uma ação e aí ele discute o outro, não, faz isso não, faz isso, e acaba atrapalhando o jogo. Fora da vez dele, bem-vindo, você podia fazer tal coisa e tal. É bem-vindo, tem mestre que não gosta, fala que é metajogo, mas enfim, na hora da vez dele, em hipótese alguma, é o que ele vai fazer e faz logo. E agora eu vou falar dos 3 que eu não uso, mas que eu vejo alguma razão de existir, normalmente as outras pessoas usam. Vamos começar com o 11º, que é o tempo limite. É muito comum alguns mestres colocarem temporizador. Você tem 30 segundos para agir, você tem tanto tempo para agir. E eu particularmente prefiro a ideia de, você não sabe o que fazer, então bora pro próximo. E aí se voltar nele, ele perdeu a vez. Que aí você não... Porque às vezes acontece o que eu falei, aconteceu alguma parada muito absurda ali e a pessoa não conseguiu. E aí você abre a exceção para um, aí o outro, por que você abriu a exceção para ele, não abriu para mim? Então, para evitar esse tipo de coisa, eu só passo, depois qualquer coisa eu volto nele. Aí estão os mestres que usam, e é uma ideia boa. Eu já vi uma menina que bota até quando tá chegando perto do fim, bota aquele som do Sonic se afogando, e dá ansiedade, a pessoa tem que agir mais rápido. Só devo advertir, né, que caso você vá fazer algum tipo de punição, tipo ele perder a vez, ou então passou e não consegue, conversar com o seu jogador antes, que ninguém gosta que sempre foi de um jeito e na próxima sessão é assim e perdeu a vez dele. Não é legal, né? Conversa com seus jogadores antes. O 12º é um daqueles também que é mais útil para o presencial. O 12º deve ser o que mais gente fala para fazer, que eu não faço porque, sei lá, eu não gosto, vou simplificar, que é rolar o dado e o dano junto. Eu gosto de ver a ideia de acertou, não acertou, e depois rola o dano. É bobeira minha, coisa de quem sempre jogou assim, então me dá um desconforto. Dá humor, não vai ter nada demais,
Mas é algo que realmente agiliza muito. Você imagina, você corta pela metade do tempo, né? Que é, rolou, depois rolou. Ah, se errou, ignora, se tiver crítico, rola o dobro. Mas é uma boa ideia para você agilizar o seu jogo de maneira muito simples. E o 13º, que é o último e também não uso, não gosto, é utilizar o dano médio das criaturas. Especialmente em D&D, isso é variado se você está jogando, mas D&D, não sei se você já reparou, no monstro vem ali o valor do dano médio. Por que eu não gosto? Porque você perde um pouco da aleatoriedade do jogo, né? Por exemplo, eu estava jogando lá um mago e ele deu a Cloud Kill e deu, sei lá, 11 de dano. Você fala, caraca, que absurdo. Esses momentos são momentos legais, divertidos, e você perde esse momento na mesa. Por isso eu não gosto, mas devo admitir que agiliza e muito, principalmente, o turno do mestre, né? Do jogador, então acho mais esquisito ainda. Mas, inquestionavelmente, é a maneira de você agilizar o seu combate. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Não se esqueçam de compartilhar, se inscrever, deixo todas as minhas redes sociais no All My Links e, caso você queira, deixo lá também no All My Links todos os meus livros, dá uma moralzinha boa, tem livro ali baratinho, pra você dar uma conhecida no meu trabalho. Já é? Valeu!